Olá, Índia, tudo bem? Hoje a nossa conversa será sobre hotelaria e a situação atual. Que dicas tu pode dar para essas empresas que hoje enfrentam alguns problemas, como a gente sabe, de estarem fechadas, com um quadro de pessoal reduzido? O que tu indica para essas empresas como dicas? Primeira dica: recepção hoteleira, a sala de visitas do hóspede. Não pode haver negligência no atendimento, independentemente da situação e da quantidade de colaboradores. Nessas alturas, a gerência de hospedagem, chefe de recepção, tem que se dedicar a informar os colaboradores de novos procedimentos para não deixar cair o atendimento de chegada do hóspede. Esta é a primeira dica. E assim sendo, a qualificação do pessoal é fundamental. O hóspede, mesmo que saiba que está chegando no hotel no momento crucial, ele não vai querer ser atendido de uma forma diferente que ele sempre foi atendido. E aí entra a responsabilidade do hotel. E entra a responsabilidade da área de gestão de hospedagem. Requalificar as pessoas, falar a verdade para os colaboradores, pedir empenho para que façam um esforço e não deixem transparecer para o hóspede aquilo que é a nossa dificuldade momentânea, que pode ser momentânea e isto nós não podemos deixar transparecer. Uma das maneiras, a gente sabe que em muitos horários nós precisamos de pouco pessoal na recepção, mas tem outros horários que nós podemos ter que adicionar pessoas. E da onde? Então, a sugestão é fazer uma qualificação, inclusive visando a polivalência. Trazer pessoas de outros setores para um treinamento rápido para auxiliar no momento de aprêmio. A hora que chega uma excursão, a hora que chegam muitos hóspedes, ter mais alguém para carregar as malas, para cuidar do equipamento do hóspede lá na recepção e o hóspede sentir que o pessoal está ali à sua disposição. Na requalificação, eu quero dizer o quê? É que as pessoas, muitas vezes, precisam um reforço de informação. Mensageiro, o que faz? Mas tem horas que ele não vai poder só fazer o trabalho de mensageiro. Ele poderá ter que entrar para trás do balcão e fazer um auxílio para o recepcionista e vice-versa. Essa qualificação ou requalificação, para salientar até onde ele pode agir, é que é fundamental ser feita nesta hora, onde está o movimento menor, tem mais ociosidade de horários, temos mesmo tendo um grupo menor de pessoas, essas pessoas têm que pensar um pouco em polivalência na hora de prestar um atendimento. Aí que a gente indica que pode ser requisitados profissionais de outros setores para fazer um treinamento rápido, uma qualificação rápida na recepção, de como levar uma mala, de como se postar perante o hóspede, de qual o auxílio pode ser prestado, e isso se faz com uma qualificação, uma requalificação para os que já sabem e uma pequena qualificação para os que são de outros setores. Vou dar um exemplo. Em uma consultoria que eu fiz, houve a necessidade de fazer esse trabalho de requalificação. Chamamos 2 meninos da higiene e limpeza e um menino que era auxiliar de almoxarifado. E fizemos um treinamento para que eles agissem, que eles atuassem como mensageiros lá na frente. E qual foi a nossa surpresa? Que um dos meninos falava inglês fluentemente e que ninguém sabia. Era um inglês tão perfeito quanto dos recepcionistas que tinham obrigação de falar inglês. O resultado disto, em 4 meses depois, ele estava trabalhando na recepção do hotel. E 1 ano depois, ele passou a ser chefe da recepção. E começou com uma qualificação numa hora de necessidade, numa outra dica. Rotinas alteradas na recepção.
logo na chegada do hóspede, hoje em dia, ele é oferida a temperatura. Ele vai notar algumas coisas alteradas. Não tem mais o cafezinho e a bolachinha que era servida. Isso é suprimido nos hotéis hoje em dia por medida de segurança, por medida de higiene. Outra dica que está sendo executada nos hotéis é o reescalonamento de uso das UHs para dividir os hóspedes em alas, até com medida de economia e de segurança, de garantia. Se o hotel tem 2 elevadores, em determinado horário do dia, pode funcionar um elevador apenas, e não 2. Na hora de um movimento maior, liga o outro. A gente poderia dizer que essa organização do elevador é mais ou menos quando eu programo ele para atender o andar, o primeiro, o terceiro, o quarto, assim? É essa a lógica, pode ser? Exatamente. Nós ocupamos o hotel pelo baixo movimento do primeiro ao terceiro piso. Tem poucos hóspedes, tem poucos apartamentos ocupados. E por que 2 elevadores funcionando se eu tenho 2 à disposição? Ligo um, porque este um atende perfeitamente esses 3 andares sem que o hóspede tenha que esperar por ele. Agora, se tiver lotado até o 7º andar, aí, claro, teremos que ter os 2 elevadores ligados. E também, mesmo com ocupação menor, só até o 3º andar, seguindo esse exemplo, em determinado horário, que é o horário que as pessoas chegam ao hotel de noite, final da tarde, liga os 2 elevadores. A hora que calmar o movimento, desliga um. Mais uma dica. É sabido que a iluminação do hall de entrada, do hall da recepção, dos corredores, nos hotéis, ela sempre é farta, sempre é clara, iluminada. Só que tem casos, como esse que está se falando, de pouca ocupação, que a partir de determinado horário, essa iluminação pode ser reduzida. No hall de entrada, por exemplo, a partir das 22 horas, não tem mais circulação de pessoas se eu estou com ocupação baixa. Essa iluminação pode ser reduzida. Nos corredores também. Nos corredores e nos locais onde não tem hóspede, desligar a iluminação. Por quê? É uma medida de economia e podem ter certeza, os hóspedes notam isto. Sabem que está havendo uma preocupação com a economia sem negligenciar o seu atendimento. Outra preocupação da gestão de hospedagem é a permanência de visitantes no hall de entrada, que é comum. Tem sofás, tem cadeiras, tem cafezinho, tem revistas. A partir do momento que nós estamos numa situação de baixa ocupação, na situação que hoje o mundo está vivendo, estas visitas ou são praticamente eliminadas ou muito restritas, com o distanciamento de sofás, distanciamento de cadeiras e até a retirada de revistas e jornais que ficavam à disposição do hóspede, fazendo com que eles permanecessem ali. E hoje não é mais interessante isso acontecer. É uma providência que os hotéis estão tomando e está dando muito certo. Para que o hóspede se sinta acolhido também, é comum se deixar os carrinhos para carregar as bagagens dos hóspedes estacionados na recepção, cobertos por um plástico e com uma placa. Higienização permanente deste carrinho. Então o hóspede sabe que aquele carrinho que vai ser colocado a bagagem dele está permanentemente sendo higienizado. Em alguns casos ele vai ver o mensageiro lá higienizando o carrinho. Em relação à bagagem do hóspede, existiu há uns meses atrás aquele sistema de borrifar álcool sobre as malas logo na chegada, sobre os pegadores de malas. E muitos hóspedes reclamaram, porque esse álcool pode ser higienizante, mas pode manchar a bagagem, pode estragar a mala
E aí se optou pelo mensageiro usar luvas, higienização dos carrinhos, deixar bem claro que os carrinhos são higienizados, o mensageiro está de luva e ele não vai tocar na bagagem do hóspede com mão sem luva e nem vai borrifar álcool. Claro, existem hóspedes, eu já vi isso acontecer, que pedem que a sua bagagem, como veio do aeroporto, passou por dentro de um táxi, que ela seja borrifada com álcool. Aí é diferente. Nesse caso, é uma solicitação do hóspede e não a iniciativa do hotel, do mensageiro ou do recepcionista. Se o hóspede solicitar, nós temos que ter um borrifador de álcool 70 à disposição para atender essa solicitação. Em se tratando de higienização, é bom lembrar a necessidade do hotel manter em pontos estratégicos álcool gel, displays para borrifação de álcool e o pessoal todo com máscaras, luvas à disposição. Às vezes o hóspede pode querer usar uma luva. Isso aí o hotel necessita deixar à disposição. Também foi alterado o sistema de acompanhamento do hóspede até o apartamento, pelo mensageiro. Ele vai de luva, carregando a bagagem. Quando entra no elevador, ele higieniza a botoeira com um pano embebido em álcool, para o hóspede notar que está havendo uma preocupação com a higiene. Ao chegar no andar, o mensageiro mantém uma certa distância do hóspede e quando chegar na porta do apartamento, ele higieniza a maçaneta e permite que o hóspede entre na frente. Depois que o hóspede entrar no apartamento, o mensageiro entra rapidamente, coloca a bagagem sobre o maleiro e retorna à porta. E dali, da porta, ele presta as informações usuais que o hóspede precisa saber quando se hospeda. Fica na porta. Hoje falamos sobre as providências na recepção, as dicas, as sugestões. Nos próximos vídeos vamos falar sobre outros setores do hotel que também mudaram muito a sua rotina em função do estado em que vivemos.